Fechemos os nossos olhos. Mais uma vez, vamos convidando o nosso mentor querido, nosso anjo guardião, para estar junto de nós neste momento. Vamos agradecendo a Deus pela oportunidade desta encarnação. Agradecer por todas as provas do caminho, porque é através dela que vamos evoluindo. Vamos agradecendo por estar aqui neste momento, junto com essa espiritualidade amiga e carinhosa. Que sejamos abraçados por esses irmãos queridos. Que a espiritualidade amiga possa nos examinar. E eles sabem daquilo que nós mais precisamos. Apenas digo e reafirmo: estejam todos no seu campo de trabalho. Qual seria o campo de trabalho? O amor e a caridade. Esse é o seu campo de trabalho. Diante de todos os tormentos que o planeta aqui está passando, estejam todos no seu campo de trabalho. Pratiquem a caridade e o amor acima de tudo. Porque este sentimento, é que vai protegê-los diante de tantas vibrações negativas. Acolham Jesus em seu coração. Amem o próximo. Que a paz de Jesus esteja com todos. Assim seja. Boa noite, pessoal. Eu estou aqui meio embargada porque veio um mentor aqui, né? Me deu uma lembrança de uma frase de Bezerra de Menezes, quando Bezerra falou: fiquemos no seu campo de trabalho, que é o local ideal para a espiritualidade nos encontrar. Eu me lembrei dessa frase quando ele falou aqui, né? Toda segunda-feira está tendo uma pequena manifestação espiritual, isso é importante. E o que Jesus quis dizer quando pronunciou a frase: há muitas moradas na casa de meu Pai? Então, hoje vamos ter aqui dois amigos que irão trazer reflexões para nos esclarecer sobre este tema. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E como é bom ter amigos, não é? Basta pedir e eles nos atendem com o maior carinho. São dois meninos muito queridos que moram aqui, ó. Viu? Então eu convido nossos grandes amigos, Alexander Dias e Rodrigo Moura dos Santos, para proferirem a palestra com o tema Há muitas moradas na casa de meu Pai. Muito obrigada, meninos. Sejam bem-vindos à nossa casa mais uma vez. Primeiramente, boa noite a todos, né? Agradeço a Lud por nós estarmos aqui hoje, que ela sempre nos convida. Eu e o Alex, nós agradecemos do coração mesmo. E essa casa, como todas as casas onde a caridade são muito importantes para Jesus. Que nós possamos sempre renovar o nosso coração em Deus, renovar a nossa mente, nossos pensamentos, e aquela alegria de viver também. Hoje, começando a falar sobre Jesus, o primeiro tema foi encarnação. O que fazemos da nossa encarnação? Como nós estamos vivendo? O que estamos pensando? O que estamos refletindo? O que estamos fazendo do nosso coração? A mensagem do Cristo é simples. A casa do meu Pai tem muitas moradas. Mas o que eu faço nessa morada que eu estou aqui agora? O que eu faço que eu estou aprendendo? Rodrigo,
A minha vida só é sofrimento. Bem-aventurados os aflitos. Mas a aflição chega para todos nós aqui. Não tem um que não tenha aflição na vida. Não tem um que não aprenda com essa aflição que chega. Mas eu fico com alegria, tristeza, desistindo. Rodrigo, lá em casa é uma bagunça a minha casa. Só sofrimento. Tá. Esse é um pensamento que todos nós temos hoje. Mas a minha casa pode ser alegria. A minha casa pode ser a casa do Evangelho. A minha casa pode ser a casa que acolhe o próximo. A minha casa pode ser a casa da diferença do meu coração sendo tocado todos os dias. O Evangelho no lar é necessário. Mas a mudança de nós que estamos encarnados é mais necessário ainda. Aquela fé transformadora, aquela fé da alegria, aquela fé que impacta nossos corações e nos transforma. Rodrigo, a reencarnação então é um processo para todos nós? Para todos nós. Estamos num planeta de provas e expiações ainda, aprendendo o que é o amor, o que é amar, o que é olhar para dentro de nós e ver o que temos de bom e de ruim. Mas abraçar a nossa sombra para que a luz prevaleça. Nos conhecendo, vivendo o pouquinho de hoje. Mas esse pouquinho é o meu futuro. Eu posso ser hoje de todas as religiões, por todas as religiões são importantes. Mas se eu sou espírita hoje, nessa encarnação, que ela me modifique, que ela me transforme, que ela me faça ver que todos precisam de necessidades, que ela me faça ver que eu preciso mudar. Hoje, pensamos nas guerras do mundo. Olhamos as guerras lá longe, lá em outros países. E nós falamos, como pode acontecer isso? Mas eu posso chegar no meu lar agora e estar brigado com meu familiar. E essa energia da minha casa hoje, para baixo, triste, também reflete lá. A minha casa pode estar em guerra. Eu posso estar em guerra. Se eu não me melhorar nessa vida, se eu não aprender, não me modificar com o Evangelho, se o Evangelho não tocar o meu coração, eu posso sair daqui, reencarnar em outro lugar e ser a mesma pessoa. Rodrigo, eu sou médium, trabalho. Rodrigo, eu sou palestrante, trabalho. Rodrigo, eu estou na casa, mas como eu estou agindo na casa espírita também? Porque eu posso permanecer o mesmo. Eu posso ser um médium orgulhoso, eu posso ser um palestrante orgulhoso, eu posso achar que eu sei mais que todos, e na verdade eu sou mais necessitado na casa espírita. Sempre brigo com o Alex, na live que a gente participa, eu sempre falo, o espiritismo para mim é a minha UTI, é a minha modificação, é o meu aprendizado. Ninguém é melhor que ninguém. Todos somos iguais. Mas na reencarnação, um tem mais experiências do que o outro. E são essas experiências que nos modificam, que nos alegram a vida. Mas jamais achar que eu sou melhor que o outro. Todos na casa espírita são importantes. Ninguém é melhor que ninguém. Quem é que tem que aparecer na casa espírita então, Rodrigo? Jesus. Hoje, estamos num planeta de provas e expiações. Daqui a pouco estaremos num planeta de regeneração. Mas como que eu faço para ir para lá? É só olhar meu sentimento e meu pensamento hoje. Rodrigo, eu tenho pensamentos muito ruins ainda. Mas eu posso cuidar dos meus pensamentos? Eu posso melhorar meus pensamentos? Posso. Rodrigo, eu posso amar o próximo? Posso. Rodrigo, aonde está a justiça na minha consciência? Consciência é essa hoje minha que é o meu reflexo do que eu faço ou não. Porque eu posso sair daqui e enganar o Alex hoje. Posso enganar a Lud. Posso enganar as pessoas que eu conheço. Mas a Deus eu não me engano. Porque minha consciência é o reflexo da minha alma. Não tem pessoas que você chega perto e você fala assim, nossa, como é bom estar com essa pessoa. Como é bom amar essa pessoa. E tem pessoas, olha só a diferença, que são bonitas externamente, mas você não consegue ficar perto. Por quê? A essência dela é a alma. A casa do meu pai tem muitas moradas, mas o que eu faço dessa morada dentro de mim? Rodrigo está meio forte hoje, né? O Alex está pensando aqui. Mas se nós imaginarmos hoje,
Imagina eu sendo irmão do Alex e eu e o Alex não se dá bem na mesma casa. E nós viemos para tentar ser amigo nessa vida. Mas eu não quero ver o Alex não quer me ver. Mas eu pedi, eu implorei. É a mesma coisa dos filhos, dos pais. Todos nós pedimos. Obsessões hoje maiores são em nossos lares. 90,9% em nossas casas. Mas como que eu faço para mudar isso? Amando. A palavra amor, ela tem que ser o sal da nossa vida. Como assim o sal? Não pode ser insípido e também não pode ser muito salgado. Tem uns que gostam de salada, outros gostam de carne. Mas que eu possa salgar a minha vida com o Evangelho de hoje. Que esse Evangelho salgue a minha alma de uma forma de ser transformado naquilo que eu estou aprendendo. Evangelho em nossas vidas é luz, gente. Como foi falado aqui no começo hoje. O Evangelho tem que ser a luz para mim. O Evangelho tem que ser a transformação. Eu não posso sair daqui hoje como médium ou como palestrante, chegar na minha casa ou pegar o carro agora e brigar com o outro que está na rua. Mudanças hoje, pequenas, paulatinamente, mas que são necessárias. O espírito verdadeiro hoje é aquele que se modifica a cada minuto, a cada segundo. O espírito dentro de nós hoje tem que ser aquele em que eu olho para mim e eu falo, hoje estou sendo melhor. Hoje estou na alegria do Evangelho. Hoje estou na alegria com Jesus. Se eu estou na terra ainda, eu não posso achar que as minhas provas são injustas. Eu não posso achar que as minhas provas são contra mim. Às vezes eu passo por uma prova, ou melhor, não passo por ela, porque eu me revolto. Recentemente, a minha mãe faleceu, voltou para casa. Mas se eu fico revoltado, se eu não aceito, se dentro de mim vem uma revolta contra Deus, há provas sem expiações, e expiações sem provas. O sentimento, gente, é a nossa conexão. Eu posso pedir hoje para morar em Júpiter, segundo a Revista Espírita, um lugar muito mais evoluído que aqui. Mas eu estou preparado no meu íntimo para isso? Obrigado, Alex. Eu estou preparado no meu íntimo para isso? Meu pensamento vai se acoadunar com aqueles que pensam da mesma forma? Porque nos planetas mais evoluídos, a paz reina, o amor reina, o bom sentimento reina, a alegria de viver reina. Não há guerra, essa paz. Mas a evolução depende de mim. A caminhada é minha, o caminho é meu. Ser espírita é modificação. Ser espírita não é ganhar dinheiro, não é ter carro do luxo, não é ter uma mansão. Ser espírita hoje é cuidar da minha alma. É a minha alma que precisa de cura. Pois eu posso reencarnar em outros lugares e ser a mesma pessoa do que eu sou hoje. Eu posso desencarnar hoje e cobrar do meu mentor e falar para ele, por que eu estou no umbral? É capaz de me responder, né, Alex? Por que você não estaria aqui também? No aprendizado hoje, contínuo da nossa mente, o Evangelho vai nos esclarecendo com a palavra de Jesus. O Evangelho vai nos modificando. O papel da reencarnação é que nós possamos sair diferente do que fomos no passado. A alma evolui sempre. Não tem mais como eu voltar a ser o que eu era antes. Conversando com o Alex agora, brincando com ele, falando sobre futebol, sem jogar futebol junto na próxima vida, nós vamos ser mais pacíficos do que éramos nessa vida. Falando de mim, pelo menos, tá, Alex? Nós vamos ser muito mais pacíficos no campo. Nós vamos respeitar o outro, porque o Evangelho está nos modificando. Ser o sal é aplicar o Evangelho em nossos dias a dias. Ser luz é que nós possamos transparecer o que está dentro de nós, mas melhor, para que os mentores espirituais usem e nos utilizem na palavra, na emoção, no carinho da vida. Trazendo a sociologia hoje, Bauman, hoje um pouco para nós. Hoje todos nós estamos ligados nas redes sociais a todo momento. Não paramos para pensar, não paramos para refletir, não meditamos mais. É o trabalho, é a vida, é os filhos, é a casa, tudo passa nas redes sociais hoje. Mas as redes sociais também
joga em nossas mentes hoje, não sou contra a internet, porque é uma evolução, se Deus permite, é necessário. Mas refletindo o que fazemos com as tecnologias em nossas mãos hoje. Porque eu posso passar a minha vida inteira ligado à internet e não refletir sobre nada. Vou numa rede social e jogo na minha cabeça, compre tal tênis. Vou numa outra rede social, compre tal roupa. Vou numa outra rede social, compre tal marca. Vou numa outra rede social, tem um corpo da moda. E nisso o tempo vai passando. Hoje eu estou com 15, 20, 30, 40, 50, 60. Daqui a pouco vem um vazio dentro de mim. Daí você vai na rede social de novo, você vê todo mundo comprando o celular da moda. E você fala, eu vou comprar também. E você também vai lá e compra o celular da moda. E quando você vê, aquele vazio de novo. As coisas materiais hoje são anestesias do nosso ego. Falando de mim, pelo menos. São anestesias, no fundo, que tocam, ou melhor, que traz aquela anestesia passageira, que nos faz ver também aqueles que não têm nada na rua. Que às vezes passamos por ele e nem fazemos uma oração. Mas a anestesia da alma hoje material, ela é passageira, porque você compra um celularzinho hoje, você fala, nossa, que legal, passa uma semana você nem quer ver mais o celular. Porque às vezes vive na bateria. Mas estamos anestesiando a nossa alma e esquecendo o preceito maior da reencarnação. Qual que é o preceito maior da reencarnação? Fora da caridade não há salvação. Rodrigo, se eu não fizer o bem, está tudo bem? Se eu for omisso, é uma parte do orgulho e do egoísmo. Porque eu, pelo menos lá atrás, tenho uma dívida muito grande. Sei um pouco da minha história. Rodrigo, devo fazer retrocesso para saber o que eu fui em outras épocas? Não precisa fazer. Talvez fazendo isso para descobrir o que eu fui no passado, eu não aguente viver hoje. E muitos querem saber o que foram no passado. Ah, Rodrigo, mas eu queria tanto saber. É só você olhar na sua infância como você foi. Você já vai saber o que foi em outras vidas. Mas o mais importante da reencarnação hoje em nossas vidas é o hoje. É o que eu faço do meu livre-arbítrio. É o que eu faço do meu sentimento. É o que eu faço do meu carinho no lar. Será que hoje a minha esposa fez um almoço, uma janta? Ou minha namorada? E eu agradeci? Será que eu agradeci por aquele que lava a minha roupa? Pelas mãos que trabalham para mim? Será que hoje eu fui e fiz isso? Rodrigo, estou pensando, nunca fiz isso. Aproveita. Porque amanhã talvez esse seu amigo que te acompanha não está com você. Volta a pular. Na vivência da caridade com Jesus, na transformação diária, o egoísmo tem que ser retirado de nós. O egoísmo é a chaga da humanidade. Por quê? Porque se apegamos às coisas materiais. Mas o Espiritismo vem cuidar da nossa alma, nos educar para viver aqui, para viver em outros planetas. Ah, Rodrigo, mas eu quero continuar fazendo mal. Então eu vou continuar voltando para cá. Com sofrimentos e dores. O desapego de nós mesmos hoje, de entender que eu não sou dono de ninguém. Que eu não sou dono da minha família, do meu filho, não sou dono do meu carro. Tudo que eu tenho nessa vida, até a mediunidade hoje falando aqui para todos nós, é Deus que emprestou para o meu trabalho e meu desenvolvimento que eu preciso melhorar. A alegria hoje do Evangelho é aquela renovação constante do meu pensamento, da minha alegria de viver com Jesus. Rodrigo, e a beneficência? A beneficência hoje é a gente fazer o bem sem cobrar nada de ninguém. Porque eu posso fazer o bem para o Alex hoje e começar a cobrar amanhã. E aí, Alex? Eu fico mandando mensagem para ele 20 vezes por dia no WhatsApp, coitado. Dá até dando moral isso. Fico mandando para ele 20 vezes a mensagem. Alex, e o bem que eu fiz? Alex, e o bem que eu fiz? Alex, e o bem que eu fiz? Eu estou cobrando a bondade que eu fiz para ele? Ou estou fazendo do meu coração? Jesus sempre falou do uso da palavra. Hoje eu me preocupo muito com o que entra dentro do meu corpo. Mas como é minha palavra? Hoje eu coloco aparelho nos meus dentes. Mas o que eu faço da palavra minha no meu dia a dia? Porque eu posso conversar com vocês aqui, amor e carinho, mas eu posso chegar para o Alex e falar um palavrão lá fora. Não combina, né, gente? Não tem como. Não tem como ser espírita e fazer uso de álcool. Não tem como, gente, não daria certo. Principalmente quem tem mediunidade. Não tem como fazer isso.
Hoje, a percepção da reencarnação dentro de nós, como foi falado aqui no começo, é a mudança que nós precisamos ter. Se eu quero um mundo pacífico, eu tenho que ser o pacificador. Pacificador esse, que é a transformação do Evangelho numa caridade tremenda para mim mesmo. A alegria de viver dentro de nós é essa pacificação constante. Bem-aventurados os pacíficos que estão na terra. Bem-aventurados os humildes. Humildade para sempre aprender coisas novas. Humildade para estudar, aprender e praticar. Humildade para ser melhor. Humildade para amar. Humildade para entender que somos pequeninhos ainda na arte do amor. Humildade para entender que somos incipientes no estudo do Espiritismo. Incipientes e iniciantes, com C. Mas nesse aprendizado hoje, todos nós, como é bom estar aqui numa casa, aonde há caridade. Como é bom viver o Evangelho. Como é bom saber que comigo, como se fosse um condomínio, há várias pessoas que me acompanham, encarnados ou desencarnados. Mas que quando eu venho para cá, eles vêm junto também. Que oportunidade nós temos de mudar. Que oportunidade temos hoje de praticar o Evangelho. Que oportunidade hoje temos de amar aqueles que estão à nossa frente. Que não sabemos, mas o importante é que estamos amando. Pois o Evangelho é a caridade universal. Hoje, olhando para várias moradas do meu Pai, a morada que está dentro de mim é que me eleva para a Terra ou para outros planetas. O que está dentro de mim é que cura as minhas doenças da alma. Rodrigo, eu estou doente da alma. Então procura a cura no Evangelho. Procura a cura nas palavras do Evangelho, praticando-as. Amando, perdoando. Rodrigo, eu não consigo perdoar ninguém. Eu sou tão ranzinza que nem minha sogra eu perdoo. Oportunidade boa essa. Rodrigo, eu tenho que conviver no trabalho com uma pessoa que não consegue olhar nos meus olhos. Oportunidade maravilhosa essa. Porque eu estou saindo de mim. Quando as provas chegam para nós, é para nos movimentar dentro de nós, a nossa morada do corpo espiritual. E esse movimento só ocorre quando estamos encarnados. Ah, eu quero ser paciente. Aquele que você não gosta vai te treinar. Eu quero perdoar. Aquele que você não consegue perdoar, você vai aprender a amar e perdoar ele. O significado da vida e do Evangelho dentro de nós é a mudança. A mudança é essa que vem para melhor. Por quê, Rodrigo? Porque eu posso nascer numa vida rico e vir na outra pobre. Mas o que eu melhorei hoje eu não perco mais. O que eu estou aprendendo e estudando eu não perco mais. Rodrigo, como que você me explica uma pessoa que nasce lá na fazenda, na zona rural, que não tem conhecimento nenhum, mas fala 6, 7, 8, 9, 10 línguas? Ele pediu para vir naquela condição, para treinar a humildade. Rodrigo, na Terra então, as provas que chegam são injustas? Não, são justas. E muitas dessas provas nós pedimos. Pedimos e imploramos. Mediunidade hoje, gente, nós imploramos pela mediunidade. E chegamos aqui, eu não quero mais. Perdemos a oportunidade. Mas se o bem que eu não faço hoje, pois a lei de Deus é a lei de amor, amanhã eu vou ter que fazer. Se eu aproveito a minha mediunidade e uso para o bem, e na minha modificação a mediunidade serve. Não é para os outros olhar. Mediunidade não é místico. Mediunidade é normal. Mediunidade hoje, é as crianças hoje. Já vem, já enxerga e já fala com seus mentores. Mediunidade é o trabalho em mim mesmo hoje. Com Jesus, a caridade tem que prevalecer em nossos corações. Com Jesus, o Evangelho tem que ser praticado. Com Jesus, a alegria de viver com novos olhos tem que ser o nosso diferencial. Hoje eu estou aqui, mas amanhã, se for possível e Deus permitir, eu quero voltar. Por quê, Rodrigo? Muitos irmãos vão voltar para cá. Ivone, Francisco de Assis, Joana de Ângeles e tantos outros vão voltar mais. Na política, na ciência, na economia, na filosofia, na sociologia. Mas o aprendizado hoje do Evangelho é dentro de mim.
Eu quero uma morada melhor, então que eu me modifique. Eu quero viver em paz comigo mesmo, dentro da minha casinha espiritual, que é o meu corpo espiritual, que eu me modifique. As sintonias hoje de nossas almas, o pensamento é o que liga tudo nós. Se eu penso negativo 24 horas por dia, o que eu vou trair 24 horas por dia? Se eu penso em amor e praticar o bem 24 horas por dia, o que eu vou trair? Rodrigo, todos temos mentores? Todos nós temos mentores aqui. Todos nós somos amados pelos nossos mentores. Como que eu faço para ouvir ele? Depende de mim. Qual que é a minha conexão? Porque eu posso conectar com meus mentores, não só na casa espírita, mas em todos os lugares. Mas a conexão tem que vir de mim, na minha melhora. Rodrigo, você está falando sobre reencarnação hoje? Você quer dizer que nós viemos para sofrer? Não, nenhum de nós veio para sofrer. Nós viemos para fazer o bem. Mas chega aqui, nós vamos para um mundo. Eu não quero fazer o bem. Eu quero aproveitar a vida. Quero viajar, não tem nada contra viajar, pelo amor de Deus. É necessário viajar. Mas eu quero viajar, quero ir para as festas, quero sair. Por quê? Porque eu não consigo conviver comigo. Eu não consigo ficar um minutinho dentro de um quarto e falar para mim, eu gosto de você, Rodrigo. Então eu procuro escapar das coisas da vida. Mas quando você volta da viagem, você olha para dentro de você. Quando você vai para as festas fugindo de você, você volta e tem que viver com você. O viver conosco hoje é a grande sabedoria da vida, que nós esquecemos. Porque queremos as coisas materiais. Queremos aquilo que nos vai anestesiar a alma. Mas o que está dentro de nós, gente, é o que pulsa, é o que vive. E isso ninguém escapa. Na tranquilidade da vida, hoje, aprendendo que o amor modifica, aprendendo que Jesus nos acompanha, aprendendo que a cura espiritual depende de mim, porque eu posso me considerar hoje um doente da alma, como eu sou. Mas agradeço a Deus a oportunidade de nascer na pátria do Evangelho, hoje, que é o Brasil. Agradeço a Deus por estar vivendo aqui hoje e ser um pouco diferente. Não sou melhor ainda, mas estou tentando ser espírita. Na compreensão que a casa do meu pai tem muitas moradas e que todos nós vamos para lá um dia, mas a caminhada se faz agora. Eu quero saber o que vai ser amanhã, aonde vou reencarnar, aonde vou viver, o que eu faço da minha reencarnação hoje. Rodrigo, eu sou avarento. Daí nós vamos na obra de André Luiz e nós vemos os irmãos se apegados ao corpo depois que desencarnam. Porque não aprenderam que o corpo é uma vestimenta? Quantos irmãos que sofrem apegados às coisas materiais, apegados à herança, apegados à empresa. No mediúnico, uma semana atrás, um tempo atrás, quer dizer, melhor falando, um irmão vivia 3 horas por dia, dono de uma multinacional. 3 horas por dia ele dormia só. Até que foi trazido no mediúnico e veio a saber que Estranho tinha falecido, porque ele não sabia que tinha falecido. Dormia pouco, não descansava, vivia para o material, vivia para o lucro, sendo que nós não temos, ou não vamos levar nada que é material daqui. E ele veio e ficou chocado, ao saber que tinha falecido por causa de um infarto fulminante. E ele achava que continuava na empresa, ainda era dono. Olha como o pensamento nosso se materializa até o nosso corpo espiritual falando. Se eu não entender que aqui é uma passagem. Quantos médiuns aqui hoje, gente, André Luiz traz, que não consegue depois da morte desapegar os entes queridos. André Luiz traz as obras, Rodrigo. André Luiz fala disso. Que era grande médium na Terra, mas que não consegue ficar longe da família. Hoje nós estamos aprendendo a confiar em Deus, a deixar que Deus faça a justiça. Porque se eu for hoje, nesse momento agora, eu tenho que confiar no Pai e entender que a justiça dele está sendo feita. Na compreensão hoje de que o Evangelho, o Pentateuco Espírita em nossas vidas é a mudança de nós mesmos. Quando eu vou no mediúnico, eu não posso achar que eu sou melhor que aquele irmão que está chegando para conversar. Porque é ele que me ensina como viver como encarnado. É ele que me ensina como amar.
então eu não sou melhor que ele, eu sou igual a ele. Quando vamos botar em nossos corações que somos iguais? Na fraternidade, no conhecimento e no amor. Solidariedade hoje, palavra tão esquecida de nós. Mas também a vivência dela é um grande aprendizado. Amai o próximo como a ti mesmo. Fora da caridade não há salvação. Amai-vos, depois instruí-vos. E nós hoje, falando de mim, de novo, né, Alex? Se tornamos homens bibliotecas, esquecemos de amar o próximo. Lúdia, eu sei tudo de mediunidade, mas não sou capaz de conversar com alguém que chega na casa. Lúdia, eu conheço todas as obras do André Luiz, mas não sou capaz de amar aquele que está aqui. Não sou capaz de amar aquele que está no meu lar. Lúdia, eu sei todas as obras em francês, espanhol e alemão de Kardec, mas não sei amar quando estou no trânsito. A casa do meu pai tem muitas moradas, mas essa casa que está dentro de mim hoje, como que eu cuido dela? Eu vou deixar para amanhã? Eu vou continuar anestesiando a minha alma com as coisas materiais? Vou continuar comprando o celular da moda, depois do celular da moda vou comprar o carro da moda, depois a casa da moda? Eu vou anestesiando a minha alma? Daí quando a gente vê um artista, que nós temos que rezar também quando está sofrendo, nós lembramos dele. Mas quando nós passamos por um vizinho, ou um vizinho bate às nossas portas pedindo ajuda, nós não olhamos. Nós trocamos os valores de nossas vidas, como diz Bauman. Não com essas palavras, mas trazendo um pouco da sociologia para nós. Quando está na TV, nós se preocupamos. Mas quando bate a nossa porta, nós não queremos abrir a porta. Quando passa na rua, nós não fazemos uma oração. E aqueles irmãos hoje se tornam invisíveis ao nosso olhar. Na pressa do cotidiano, no automatismo do cotidiano, nós esquecemos a melhor oportunidade, que é amar aqueles que estão à nossa volta. Eu quero um mundo melhor, que eu faça onde eu estou um mundo melhor. Que eu cuide do meu filho, que eu cuide da minha família, mas que eu cuide de mim também. Que eu me ame. Que eu veja a vida num significado só. Todos os mundos estão intercalados. Todos os mundos são de Deus. Nós somos irmãos em Deus. Nós temos a beneficência de amar. Deus não quer a morte do pecador. Por isso que Ele deixa o Rodrigo reencarnar na Terra. Que ele venha com o Espiritismo. Para que ele aprenda a amar. Que ele aprenda a sorrir. Que ele aprenda a falar coisas boas. Que ele aprenda a agradecer as pessoas. Que ele aprenda a amar todos aqueles que chegam em volta dele. Sofrimentos, todos nós temos. Mas eu posso sair do meu sofrimento. Eu posso vencer meu sofrimento trabalhando no bem. A Joana, conversando com o Divaldo, não com essas palavras, ela fala: aquele que ajuda o próximo não tem tempo para olhar para as suas dores. Mas hoje, no mundo moderno, na sociedade líquida, como diz Bauman, nós só se preocupamos com as coisas materiais. E às vezes o irmão tem uma dor muito maior que a minha, eu não quero saber, não quero olhar. Porque ele não é da minha família. A gente não sabe, né, gente? Talvez aquele que passa hoje no semáforo aqui na Colombo, pedindo uma coisa, foi meu pai em outras vidas. E talvez eu fale para ele assim: nem ligue, não faço nenhuma oração. As reencarnações, elas é a transformação de nós mesmos. Reencarnação hoje é olhar para a nossa vida com amor. Reencarnação é para sair do egoísmo. Reencarnação hoje é aprendizado. Reencarnação é uma morada para aqueles que seguem a vida com Deus. Reencarnação hoje, mudança constante. Aprender, praticar. Estudar, praticar. Tudo que nós temos em nossas vidas é na prática da melhora de mim mesmo. Não preciso me comparar com ninguém. Só tenho que olhar para dentro de mim e ver e falar: o que eu faço com o que eu tenho? Que nós possamos se alegrar hoje, porque Jesus hoje
passe em nossos lares. Porque Jesus hoje vive em nós. Porque Jesus hoje é o Evangelho. Porque Jesus falou, a casa do meu Pai tem muitas moradas. Que todos nós estamos predestinados. Mas hoje, a caminhada é de cada um. A escolha de cada um. Ser o sal hoje não é ficar em cima do muro mais. Eu sou médio, mas eu chego em casa lá, agora eu vou brigar com a Lúdia lá no telefone. Não. Ser sal do Evangelho, gente, é a mudança. É a alegria. Agradecer a Deus hoje por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer a Deus por tudo aqui hoje. Vou pedir um favor para a Lúcia, se ela permitir, que nós possamos dar um abraço em quem está do nosso lado hoje. Fique à vontade, gente. Vou passar para o Alex. Muito obrigado a todos. Que nós possamos dar um abraço a quem está do nosso lado. Boa noite, gente. Todo mundo me ouve bem? Sim? Eu falo mais baixo que o Rodrigo. A gente teve um momento paz do Senhor aqui, né? O Rodrigo, normalmente ele fala antes, porque ele vai organizar um grupo mediúnico agora. E eu fico brincando com ele, que é porque ele não gosta de me ouvir. E é quase uma cilada falar depois dele, então eu vou pedir a indulgência de vocês, que é um dos pilares da caridade, para a gente seguir aqui. Religião que não te transforma é indicativo de que alguma coisa está errada. Normalmente com a gente, não com a religião. Eu falo isso por quê? Porque toda vez que eu assisti uma palestra espírita, eu sempre tentei pegar alguma coisa, ou alguma coisa automaticamente fez isso comigo, que me gerasse uma reflexão, algo para motivar uma reforma íntima, para mudar algum tipo de coisa que eu estava fazendo. E aí quando a gente fala desse tema, que há muitas moradas na casa de meu pai, ele parece um pouco teórico demais. Porque eu vou falar aqui de classificação doutrinária, né? Vou falar alguma coisa de astrofísica até. E a gente fala, pô, Alex, vai falar de alien, de ET, de extraterrestre? Isso é muito longe, muito distante. E aí, estudando, eu estava lendo o Evangelho, e tem uma parte que quando a espiritualidade descreve os mundos de provas e expiações, e os espíritos que estão naquele mundo de provas e expiações, todos nós, eles se referem como estrangeiros. Espíritos que vieram de outros planetas porque não conseguiram alcançar a vibração necessária e estavam turbando, atrapalhando o progresso daquele orbe. Então a gente vê que esses aliens, esses extraterrestres somos nós mesmos. A espiritualidade foi amiga, chamou de estrangeiro para não parecer tão ofensivo. E esse tema é tão importante que ele é um dos 5 postulados espíritas, né? A gente tem a existência de Deus, pluralidade das existências, reencarnação, possibilidade de comunicação entre os dois mundos e a pluralidade dos mundos habitados. Mário Sérgio Cortella, aquele grande filósofo, educador, pedagogo, ele tem um videozinho muito interessante na internet, ele conta muito melhor que eu, depois talvez vocês procurem, e que é muito interessante para aquele pessoal que fala sempre assim, você sabe com quem que está falando? Porque o orgulho e o egoísmo ainda imperam na gente, né? E aí ele começa a falar, bom, você é um ser humano entre hoje quase 8 bilhões de seres humanos encarnados aqui no planeta Terra. A humanidade é apenas uma de cerca de 3 milhões de espécies existentes aqui no planeta. Esse planeta é um dos 9 ou dos 8, nunca sei ao certo, né, porque eu sou na época que Plutão era um planeta ainda. Hoje parece que rebaixaram o coitado do Plutão. Então, a Terra é um dos 8 planetas que integram um sistema solar de uma estrela que é o Sol. Iguais ou maiores que o Sol nesta galáxia, tem mais de 100 bilhões de estrelas como ele. E são 200 bilhões de galáxias. Então ele fala, quando alguém pergunta para ele, você sabe com quem está falando? Normalmente ele fala assim, você está com tempo? Porque ele tem que explicar.
Você é um de 8 bilhões de uma espécie, de 3 milhões num planetinha, que vive num sisteminha solar, cuja estrela maior é igual ou inferior a 100 bilhões de estrelas da mesma galáxia, num universo que tem mais de 200 bilhões de galáxias. A gente começa aí a ter uma noçãozinha do tamanho da criação. Vou tentar trazer um pouco mais de dados para a gente pensar nisso. A velocidade da luz é a velocidade mais rápida que existe. É de 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. A circunferência da Terra é de cerca de 40 mil quilômetros. Então, se a gente utilizasse a velocidade da luz, a gente poderia, em um segundo, dar 7, alguma coisa voltas na Terra. Em um segundo, num piscar de olhos. A distância da Terra ao Sol é de mais ou menos 150 milhões de quilômetros. Utilizando também a velocidade da luz, a gente levaria 8 minutos e alguma coisa para chegar ao Sol. Parece até pouco, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente embarcou numa aeronave, fez o check-in e viajou na velocidade da luz. Se a gente pensar em Sirius, que é outra estrela também dentro da galáxia, das mesmas características que o Sol mais próximo do nosso Sol é Sirius, levaria 8 anos viajando na velocidade da luz. Se a gente pensar na Via Láctea, a Via Láctea, vamos pensar ela como uma estrada mesmo, por isso chama de via, né? Então ela tem um formato que ela é achatada no começo, ela se amplia e volta achatada no final. No maior dos espaços de espessura, a distância de um ponto ao outro dentro da Via Láctea é de cerca de 3.000 anos-luz. Ou seja, 3.000 anos viajando na velocidade da luz. A distância Aí, se a gente pensar de comprimento, de diâmetro, de um ponto ao outro da Via Láctea, 100.000 anos-luz. 100.000 anos viajando na velocidade da luz. O Haroldo faz uma palestra, ele fala que é como se a gente nascesse espírito zombeteiro, quem lembra do episódio do Chaves, e chegasse a um arcanjo nessa velocidade, né? Porque são 100.000 anos, dá tempo da gente fazer isso. Se a gente pensar, é a última, tá, gente? Que eu sei que é um papo meio doido. Na estrela mais longe da Terra, descoberta recentemente, eu esqueci o nome, mas é um nome de uma personagem de um livro do Senhor dos Anéis. Deram em homenagem. A distância é de 28 bilhões de anos-luz. Então a gente levaria 28 bilhões de anos viajando na velocidade da luz. E é muito egoísmo, é muita inocência, é também muita ignorância imaginar que nesse caminho todo, Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, colocar só a gente para existir. Não é? Esse caminho todo, a gente viajando 28 bilhões de anos-luz. E a gente viaja, a nossa nave tá tudo vazio mesmo, é só nós. Não é, gente. E por que a gente pensa assim ainda? Porque a gente pensa muito na matéria como a gente conhece. A gente fala, mas já tem avanços aí, a gente consegue identificar que em Marte não tem possibilidade de vida. Não tem possibilidade dessa vida. Vai perguntar para um peixe se tem possibilidade de vida fora da água. Mesmo se a gente falar em matéria. A gente está rodeado de matéria aqui. Isso a gente consegue assimilar, né? Que tem oxigênio, que tem nitrogênio, que tem gás carbônico, e a gente está mergulhado aqui dentro. A gente consegue identificar isso, só que a gente não vê. Então a gente tem dificuldade. Mas por que a gente acredita na existência do oxigênio e não acredita numa existência em Júpiter muito mais quintessenciada, muito mais leve, muito mais etérea? Porque a gente ainda age como integrantes do Jardim da Infância, numa visão muito limitada. Tem inclusive uma entrevista, não é uma entrevista, né? Uma comunicação de Mozart, diz ele que está orbitando Júpiter, né? Não está encarnado em Júpiter, mas está vinculado magneticamente a Júpiter, um planeta muito mais evoluído do que a Terra. E ele diz que no sistema solar a Terra é o terceiro planeta em evolução. Todos os demais são mais evoluídos que o planeta.
E por que a gente age assim ainda? Haroldo Dutra Dias, numa palestra dele, ele fala que algumas religiões agem ainda como religiões tribais. E ele explica. Importa para essas religiões a cor que eu tenho, o idioma que eu falo, a forma que eu me visto, como eu me pareço, a minha cultura, a minha história. É como se fossem tribos mesmo. Eu estou nessa tribo, aquela tribo é minha inimiga, e o que importa para mim? O que é o meu mundinho? O que é a minha aldeia? Quem são os que estão próximos a mim? Quem são aqueles em quem eu acredito? Quem são aqueles que formam a minha convicção? É quem se veste igual a mim, é quem tem a mesma forma que eu, é quem tem a mesma aparência que eu, é quem fala o meu idioma, é quem tem a minha orientação sexual. Diversos aspectos. E aí a gente tenta colocar Deus numa gaiola, ele diz. Restringir Deus. Restringir a que só tenha criado vida inteligente aqui no planeta. Nessa criação gigantesca. Esse ser, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. E a gente quer limitar a partir da nossa própria ignorância. E aí a gente passa, então, para essa classificação doutrinária que eu falei da classificação dos mundos. Mundos primitivos, aqueles das primeiras encarnações humanas. A gente pode pensar na própria Terra, porque também os planetas evoluem. A Terra inicialmente era um planeta primitivo. Vamos pensar na Terra ainda na época das cavernas, das primeiras evoluções do ser humano. O segundo estágio é um planeta de provas e expiações, exatamente o estágio atual da Terra. A gente diz sempre que a gente está numa fase de transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E quais as características desse mundo de provas e expiações? É muito interessante, eu falei aqui numa outra palestra. É muito difícil, porque é como se fosse a adolescência do planeta. A gente já foi adolescente, alguns de nós temos adolescentes em casa, e adolescente é uma fase braba, né, gente? Nas primeiras encarnações, a gente era muito instinto e tinha muito pouco afeto. Então tinha muita violência, tinha muita maldade, tinha muita dor, tinha muita ignorância. Só que por ter pouco afeto, por ter pouco sentimento, a gente não era tão afetado por isso. Hoje a gente já deu alguns passinhos, já adquiriu afeto, já adquiriu sentimento. Mas ainda, por conta dos nossos erros, que a gente é herdeiro da gente mesmo, a gente tem que lidar com maldade, com dor, com violência, com sofrimento. E aí é muito pior, porque atinge a gente, atinge os nossos amados que estão à nossa volta. E a gente sofre mais. Mas é inocência imaginar, pela fotografia de um mundo de expiação, de provas e expiações, que a humanidade toda é isso. Porque a humanidade toda não é só isso aqui. O Espiritismo vem falar de um Deus cósmico. O Espiritismo traz leis divinas, imutáveis, perfeitas, que não regem só a Terra, regem todo o universo. É a religião dos espíritos, não é a religião dos espíritas. Então é interessante a gente imaginar, ele faz essa analogia. Numa cidade, se a gente só vier aqui em Maringá, por exemplo, e visitar só a Santa Casa e só a penitenciária ali de Paissandu, o que a gente vai tirar de Maringá? Um lugar de dor, de sofrimento, de doença, de angústia, de morte. E é pesado mesmo. E ele faz essa analogia para dizer que a Terra, como um mundo de provas e expiações, é justamente isso. Hospital e penitenciária. Para correção, para cura. Mas olha a beleza disso também, para redenção. Para redenção do espírito, gente, isso é bonito demais. Para redenção de nós mesmos, das nossas próprias falhas, pelos nossos próprios méritos, pelo nosso próprio acerto. E quem que vai determinar o tempo de cadeia e o tempo para cura? Nós mesmos. Pelo nosso próprio intento, disciplina, dedicação, esforço na nossa própria melhora. É um pouco como emagrecer, né? A gente sabe que é um negócio meio matemático. Se eu tiver um gasto calórico maior do que eu ingiro, eu vou acabar emagrecendo. A gente sabe o que a gente tem que fazer para emagrecer. Mais exercício físico,
diminuir as porções dos nossos alimentos, variar os alimentos, mais verduras, mais frutas, mais legumes. A grande questão é que a gente não tem disciplina. A gente sabe o que fazer. Então, o mundo de provas e expiações é o segundo estágio dos planetas. A Terra está nesse instante de transição para o mundo de regeneração, onde aqueles espíritos vão ter o tempo da bonança, que ele diz, depois da tempestade. Vão ter a calmaria depois da angústia. Esse é o estágio que a gente está. E como é que a gente ajuda o planeta? E essa é a questão importante para a gente entender. Vou só terminar aqui. Mundos primitivos, provas e expiações, onde o mal ainda sobrepuja sobre o bem. Regeneração, que é como se fosse um mundo transitório para os mundos felizes e para os mundos superiores, ou mundos depurados. E como que a gente ajuda o planeta? O Rodrigo falou aqui. Todo mundo encarnado nesse momento, no Brasil, e ainda conhecedor da doutrina, tem um pacto com Jesus para ajudar na transição planetária, para ajudar a alavancar a evolução moral do planeta. Questão 932 do Livro dos Espíritos. Por que nesse mundo tão a miúde, ou seja, tão frequente, a influência dos maus sobrepuja dos bons? Porque eles, os maus, são audazes, são ousados, e os bons são tímidos. Quando esses, os bons, quiserem, preponderarão. Então por que a gente não está no mundo de regeneração ainda? De calmaria, de bonança? Porque a gente não quer. Porque a gente não se esforça. Porque a gente tem dentro da gente ainda o homem velho. E aí a gente se impacta. E a oração foi espetacular hoje. Para dizer do nosso campo de trabalho. Para dizer para a gente se blindar de tanta coisa pesada na psicosfera do planeta. E é lógico que a gente tem que orar por tudo que está acontecendo. Mas isso não pode turbar o nosso coração. Esse tema do Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, ele começa com Jesus falando, não turbe o vosso coração. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E eu lembro de uma poesia que fala assim, acalme e acerena o coração, que nada escapa à providência. De nada adianta aflição nesses dias de tanta turbulência. O barco que navega em tempestade forja o marinheiro em sua essência. Da dor surge a oportunidade de resgatar milênios de ausência. É no trabalho de fé e de consolo, confiando e afastando o medo tolo, que tua alma se prepara para o bem. Atende o chamado do Evangelho. Enterra de uma vez o homem velho, que Jesus socorre-te também. Esse é o nosso papel nesse momento. Acalmar o coração, confiar que o Cristo está à frente de tudo e fazer a nossa parte, que é o mais importante. Outra situação, e aí a gente já vai para o final, é que o próprio Evangelho diz dessas várias moradas, faz a classificação dos planetas, explica que os planetas evoluem conforme seus habitantes também evoluem, mas fala que dentro de nós também tem uma morada. E aí tem dois aspectos. Primeiro, no plano espiritual, e o outro aqui mesmo. Quantos de nós aqui, encarnados, já tivemos o céu, no céu e no inferno, aqui na Terra? Quando a gente vibra em angústia, qual a morada que a gente está? A gente já está no umbral. Já está mergulhado no pântano. Já está com um monte de mentor, seres que nos amam, mais evoluídos, doidos para nos ajudar, para nos dar a mão. Igual a mãe de André Luiz, a gente não consegue ver, não consegue sentir, porque a gente está vibrando em tanta angústia, em tanto desespero, em tanta falta de confiança em Deus, que a gente não consegue. Por outro lado, a gente está no mundo de provas e expiações, mas quem tem dúvida que o Chico já vivia no mundo de regeneração? Foi atacado, foi vilipendiado, foi humilhado, e o céu sempre teve dentro dele. Ele nunca teve no mundo de provas e expiações. Isso é muito importante, tanto para a gente lidar melhor com as nossas aflições aqui, fazer da nossa mente, do nosso coração, uma morada melhor para a gente atuar, quanto para a herança que a gente vai fazer encarnado aqui no plano espiritual. Diz que a gente tem que aprender a viver para morrer melhor. É como a gente vai se ver no plano espiritual. Hoje a gente está aqui com a doutrina
Eu costumo dizer que a gente faz a prova com a apostila. Na próxima encarnação a gente não sabe se a gente vai estar num lugar, numa aldeia, numa tribo, que conhece o Cristo, por exemplo. Por isso que a gente tem que estudar, internalizar esses ensinamentos, para que isso fique gravado de forma indelével no nosso espírito. Para que a gente possa lidar daqui para frente, na nossa existência, não só como encarnado, com muito mais facilidade com as coisas que virão. E aí fala, mas como é que eu faço isso? E aí vem a espiritualidade disso, fora da caridade não há salvação. Qual que é o tripé da caridade? PIB, Produto Interno Bruto? Não. Perdão das ofensas, indulgência, benevolência para com todos. Esse é o estágio atual da Terra. A gente só vai se salvar, só vai transpor, se a gente tiver a caridade dentro da gente. Perdão, indulgência e benevolência. Pode ser que no mundo superior, no mundo mais evoluído, a gente já tendo adquirido a caridade, seja outra lei, seja fora da sabedoria a nossa salvação. Porque a gente vai ter que ampliar a nossa visão intelectual mais para frente. Jesus dominava tudo. Magnetismo, física quântica, química, tudo. Transformou água em vinho. A gente também vai precisar disso. Mas no momento, isso é interessante. Joana de Cusa era a esposa de Cusa, que era um intendente romano na época do Cristo. Ele morre, ela se vê de viúva com um menininho pequeno e com muitas aflições, muitos sofrimentos. Ela se entrega a Jesus e passa a ser uma seguidora do Cristo. Na época havia essa grande perseguição aos cristãos, ela é levada para a arena para morrer numa fogueira junto com o menino. Mas como ela era patrícia, como ela era romana, né, casada com um romano, que foi importante, intendente na época, é dada a ela a possibilidade de renunciar à fé para que ela e o filho fossem salvos. E o filhinho implora para ela, de 8, 9 anos, porque não quer morrer na fogueira. E ela pede para o filho se calar, porque tem que confiar em Jesus e que a recompensa viria, porque ele assim prometeu. Joana de Cusa é uma das encarnações de Joana de Ângeles e aquele menino que morreu na fogueira, Divaldo Pereira Franco. Hoje, não se exige que a gente morra na fogueira para testemunhar nosso amor pelo Cristo. Hoje, a única coisa que se exige da gente é amar. E a gente tem dificuldade. Então que a gente possa trabalhar na gente aos pouquinhos essas coisas, esses ensinamentos, essa necessidade de reforma íntima. E uma das coisas que mais ajuda a gente é a oração, é a prece. Às vezes a gente está como eu falei, naquela espiral de angústia, e a gente fala, pô, mas eu estou orando e não está funcionando. Eu não consigo nem me conectar. E a gente pensa, pô, a gente faz uma operação e fica com alguma sequela, e aí tem que fazer 80, 90, 100 sessões de fisioterapia. O que a gente faz? 100 sessões de fisioterapia. A gente vai lá todo dia, no horáriozinho marcado. É chato no começo, faz alongamento, vai daqui, toma choque, faz não sei o que, ó, faz agachamento em casa, movimento tornozelo. Eu já quebrei o tornozelo 7 vezes, eu era jogador de futsal antes. E a gente vai. E por que a gente não entende a prece ainda como recurso terapêutico? O que vai fazer que a prece faça a diferença é frequência e constância. Porque aí a gente vai se conectar, não numa situação esporádica, que também ajuda para a gente se acalmar, mas numa constância que vai permitir que a gente viva a nossa vida ligada à espiritualidade. No Livro dos Espíritos, a espiritualidade diz que normalmente são os desencarnados que nos guiam. A gente ainda é orgulhoso, é egoísta, fala, mas sou eu que me guio, né? Não é. Normalmente são eles que dirigem. E a gente quer ser dirigido por quem? A gente vai ser dirigido por quem a gente estiver sintonizado. E aí, além da situação da oração, a situação de vigiar. A situação da gente entender, quando a gente está sintonizado, calmo, equilibrado, as gigantescas oportunidades que a gente tem de praticar atos de caridade, que não são fazer doações gigantescas. Às vezes é ouvir, às vezes é calar, às vezes é mandar uma mensagem, às vezes é fazer uma prece. Nas horas difíceis da vida, com aquele nó em meu peito,
perdido, não vendo direito qual direção a seguir, cansado de tanta tormenta, aflito para que tudo cesse, lembro da força da prece e sinto o céu se abrir. Meu pensamento se eleva, a calma logo se faz. Fecho meus olhos em paz, acereno meu coração. Evoco o nome de Deus, sinto as bênçãos de luz, sinto o amor de Jesus, guia, modelo e irmão. Como criança insegura, faço meus tantos pedidos, rogando aos vossos ouvidos pela vitória do bem. Mas prece é uma via dupla, e olhando para dentro da alma, ouço a voz muito calma, que diz: faz tua parte também. Entendo o recado divino cheio de tanta verdade. É na trilha da caridade que irei aplacar minha dor. Agradeço a resposta amorosa, enxugando de vez os meus prantos. E prometo por todos os cantos tentar espalhar o amor. Obrigado, gente. Boa noite. Que Deus os abençoe.